Ó, quem chegou. Vamos embora. Olha, pessoal, questão do Enem. Essa questão foi muito baixa o acerto deles dado pelo INEP, viu? Ele diz, o quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e em meio de transporte. Aí ele dá butano, etanol, metano e tal. Dá o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E pergunta qual deles vai ser líquido a temperatura ambiente. Engraçado que muita gente me diz, como é que eu vou adivinhar? Ninguém aqui ensina para ninguém adivinhar, né? Os pá adivinham. Vê, pessoal. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Acima do ponto de ebulição, a substância é um gás, ou vapor, né? Melhor dizendo. Abaixo é sólido o ponto de fusão, e entre a fusão e a ebulição, a substância está no estado líquido, né? Então, é isso exatamente que ele vai querer saber. No butano, que é o primeiro, é menos 135 graus e aqui menos 0,5. Então, me diz uma coisa. Qual é a temperatura que ele quer? Ele quer 25. Então, vem comigo. 25 é o quê? É maior ou menor do que menos 0,5? É maior. Então, 25 está acima disso. Se 25 está acima, o primeiro eu já sei que ele é gás. Então, onde tiver butano, eu chego lá e tiro. O segundo é o etanol. Vê que legal. Quanto é o ponto de fusão do etanol? Menos 112 graus. Tudo bem. E quanto é o ponto de ebulição? 78. Tu concorda comigo que 25 é maior do que menos 112, mas é menor do que 78. Então, 25 está por aqui. Se está por aqui, ele é líquido. Então, o segundo etanol é líquido, sim, à temperatura ambiente. Metano. Vamos lá. Metano, a gente vai ter quanto? Menos 183 e, olha, menos 162. Tá danado, né? Então, 25 é muito maior do que isso. Entendeu? É um gás. Então, onde tiver metano, tu já tira. Certo? Onde tiver metano, tu já tira. Então, já tira daqui também, ó. Certo? Aí, agora, metanol. Metanol. Eu sei que você podia ter feito de forma intuitiva, né? Mas vamos lá, não quero ensinar intuitivo, eu quero ensinar analógica. Menos 98 e 65 é o ponto de fusão. Então, ele é maior do que o ponto de fusão, mas é menor do que 65, que é o ponto de ebulição. Então, 25 é aqui no meio. Se é no meio, o metanol também é líquido. Então, o metanol é líquido. E, para terminar, octano. O octano, vamos ver, né, o que é que nós temos aí. Quanto é o ponto de fusão do octano? Menos 57. E o de ebulição, 126. Então, 25 está aqui no meio. Então, também é líquido. O octano é gasolina, né? Um dos maiores componentes da gasolina, já que a gasolina é uma mistura. Então, a resposta é qual? Etanol, metanol e octano. Resposta letra B de beijo. Não é legal, pessoal? Então, olha aí, uma questão bem fácil para a gente conversar. Então, já começamos bem, né? Começamos com uma questão que dava para a gente fazer de boa. Vamos lá, vem comigo. Vamos embora. Olha, pessoal, a gente hoje vai falar de um assunto que é muito legal. Substâncias e misturas. Quando a gente se refere a substância, é substância pura, tá? Substância pura é aquela que só tem amostras iguais entre si. Água pura, só tem moléculas de água. Não é? Gás carbônico puro, só tem moléculas de CO2. Hidrogênio puro, só tem moléculas de hidrogênio. Você nota, a substância pura ela pode ser simples ou composta. Simples, quando ela é formada por átomos iguais. Composta por átomos diferentes. E olha aí, ó, composição fixa, tá? Propriedades fixas. Então, ela tem a propriedade específica dela, que é o que identifica a substância pura. Anota aí, post-it, post-it, post-it. O que é que identifica uma substância pura? As suas propriedades específicas, tá? Já a mistura, não.
A mistura eu posso botar água e sal, posso botar uma colher de sal, 2, 3, 4, 10, 20. Eu posso fazer uma composição variável. Então, pessoal, uma mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias. Agora, vê bem. Tem um conceito na química que é bem importante. Pessoal, o primeiro aqui, ó, eu tenho o quê? Uma substância pura e simples, o mesmo átomo igual. Aqui só tem cinza com vermelhinho, ó, mas é composta e pura. Aqui eu tenho verde e amarelo misturado, é uma mistura, né? E aqui também eu tenho uma mistura. Sim, Guga, qual é o conceito? Vou chegar lá. Vê, pessoal. Quais são os estados de agregação que a gente estuda? Sólido, líquido e vapor, né? O gás, né? Então, lembrar, passar do sólido para o líquido é fusão. Do líquido para o vapor, vaporização, que pode ser de 3 tipos, tá? Pode ser evaporação, quando é bem lenta, espontânea, uma poça d'água evapora. Pode ser ebulição, quando você dá calor, ferveu, quando a pressão do líquido se iguala à pressão da atmosfera, entrou em ebulição. E calefação, quando é bem rápido, bem rápido. E do vapor para o líquido, aí você tem condensação. Se for do gás para o líquido, eu chamo de liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Toda passagem do sólido para o líquido e do líquido para o vapor ou gás, ela sempre será uma passagem índole. Ocorre com a absorção de energia. O gelo vira água porque você aumentou a temperatura. A água vira vapor porque você deu temperatura. E todo fenômeno que é endo no sentido, ele é o que no sentido contrário? Ele é exotérmico no sentido contrário. Então, pessoal, não esqueça que a mudança de estado físico, ela vai ser um indicativo se a substância é pura ou não. Por exemplo, água pura, a 1 atm, ao nível do mar, vai congelar a 0, ferver a 100 graus. Frio. Se não for isso, não é pura. Então, a gente vai ter no gráfico de uma substância pura 2 patamares. Patamar é isso aqui, ó. Toda substância pura, como a propriedade dela é específica, é fixa, muda de estado físico a temperatura constante. Toda substância pura muda de estado físico a temperatura constante. Não tem jogo. Se é substância pura, muda estado físico a temperatura constante. Esse gráfico, a temperatura está subindo, é um aquecimento. Guga, e olha bem, se for uma mistura, a mistura eu não sei qual é a composição. Então, quanto mais soluto eu coloco, por exemplo, água e açúcar, soluto é o açúcar, né? Quanto mais soluto eu coloco, maior vai ser o ponto de fusão. Vai ficar mais difícil, o ponto de ebulição vai ser maior ainda, o ponto de fusão vai ser menor, né? Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Muda de estado físico com o ponto de fusão e ebulição variável. Então, pessoal, substância pura, a mudança de estado físico é com temperatura constante. A mistura, a mudança de estado físico é com temperatura variável. É assim que na prova tu vai identificar. Guga, mas qualquer mistura? Não. Tem a mistura eutética. Eutética tem o quê? Fusão constante, tá bom? A mistura eutética é aquela que tem o ponto de fusão constante, ó. Ela começa parecendo ser uma substância pura. O cara diz, opa, começou bem, mas olha como ela terminou. Terminou variando. Então, o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é variável. Um exemplo, né, que você tem aí bem importante. Outro caso que você não pode esquezer é a mistura zeotrópica. Essa é muito legal. Ela começa como uma mistura comum, mas termina como uma substância pura. Então, ela altera o ponto de fusão, mas o ponto de ebulição dela é constante. Então, pessoal, toda mistura, Guga, varia o ponto de fusão e de ebulição. Vê bem. Em toda mistura, o ponto de fusão e ebulição, pelo menos um deles varia. E se for uma mistura comum, varia os dois. Legal? E se for uma mistura eutépica? Ponto de fusão constante e ponto de ebulição varia. E se for azeotrópica? Ponto de fusão varia, ponto de ebulição constante. Tem que saber isso? Tem. Então, ó, olhou para o gráfico, tem 2 patamarezinhos, ó. Opa, já sei que é uma substância pura. Para ser pura, tem que ter os 2 patamares sempre juntinhos, tá bom? Não pode mudar isso, não. E se variar, Guga? Se variar, aí você vai ter o quê? Você vai ter uma mistura. Então, aí, esse gráfico, substância pura, ó.
ponto de fusão e ponto de ebulição, o quê? Constante. Acabou o papo, né? Olha aí, ó, o outro ali, ó, vai ser constante também. Então, isso aí muda de estado físico com temperatura constante. Guga, diz aí. E se variar aqui? Aí é uma mistura. Variaram de dois, é uma mistura comum. Tá certo? Pode variar somente um, Guga? Pode. Se variar somente um, é o quê? Aí, olha. No caso, você tem a variação aqui, ó. Ponto de fusão variou e ponto de ebulição também variou. Uma mistura normal, tá? Agora, quais são os casos que a gente viu agora há pouco? A gente viu o caso bem interessante da mistura eutética, as ligas metálicas, né? Ponto de fusão constante, ponto de ebulição variável. Isso é o quê? Uma liga metálica se comporta dessa maneira. O ponto de fusão dele é constante e o ponto de ebulição é variável. Tá tremendo aqui o slide. Oxe, e vai para lá, hein? Gustavo, e mistura azeotrópica? O álcool. Ponto de fusão varia, ponto de ebulição constante. Pô, Guga, tu fica falando tantas vezes, eu fico agoniado. É para ficar agoniado mesmo, para não esquecer, tá? Então, pessoal, é fundamental que você entenda que substância pura e mistura, você tem o quê? Substância pura, você vai ter. Só tem ela, a amostra é igual, só tem aquilo ali dentro. Então, ela tem o quê? Composição constante. O que é que isso quer dizer, Guga? Quer dizer que ela muda de estado físico com a temperatura constante, certo? E se for uma mistura geralmente variam os dois, mas pode ser diferente? Pode. Qual é o caso? Mistura eutética, que só varia o quê? Ponto de fusão constante e ebulição variável, e a zeotrópica, que é o contrário, ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante. Pessoal, olha bem, é muito importante, tá? Muito importante que isso fique bem determinado para a gente. Então, eu vou colocar de novo aqui para que a gente possa não ficar com nenhuma dúvida, tá? Nenhum, zero, dúvida, zero. Vamos lá? Estão prontos para de novo a gente olhar isso aí? Vamos lá. Ô, Guga, de novo, velho. Oxe, melhor errar por mais do que por menos. Vem-se embora. Eu sei que tem alguém em casa, Genito, em dúvida, estou com dúvida, mas não posso nem perguntar, que tenho vergonha. Ó, vê, pessoal. Lembre-se, quais são os estados físicos que a gente vai estudar por enquanto? Sólido, líquido e gasoso. O sólido tem forma fixa e volume fixo, né? O líquido, a forma é fixa, mas o volume... Desculpa, a forma varia, mas o volume é fixo. 1 litro é sempre 1 litro de água. Você pode colocar numa xícara ou pode colocar uma garrafa. E no gasoso varia tudo, né? Varia tanto a forma quanto o volume. Lembrar que o volume de um gás é o volume do recipiente que o contém. Você abre um perfume e daqui a pouco está todo mundo sentindo o cheiro. Ele está ocupando todo o volume, legal? Então, pessoal, outro detalhe importante é a gente entender que quando passa do sólido para o líquido, você deu calor. Então, sólido para o líquido e líquido para o gasoso, você deu calor. É um processo endotérmico. Na volta, é um processo exotérmico. Endotérmico absorve, exotérmico libera. Olha, lembrar, eu falei, fusão passou do sólido para o líquido. Vaporização do líquido para o gasoso, que pode ser de 3 tipos. Evaporação, que é bem lento, espontâneo. Ebulição, com a pressão do líquido se iguala à pressão atmosférica pela fonte de calor que você está fornecendo, né? E calefação é quando tu bota a panela quente embaixo d'água, que a cozinha fica toda cheia de fumaça. Então é bem rápido, tá? Então não esquece esse detalhe que é bem importante para que a gente deixe memorizado. Outra, gás e vapor. O gás é quando ele alcança uma maior liberdade molecular. O gás não volta a ser líquido só pelo aumento da pressão. Eu tenho que aumentar a pressão e alterar a temperatura. Já o vapor volta a ser líquido somente pelo aumento da pressão. Então, a passagem do gás para o líquido é liquefação. E a passagem do vapor para o líquido é condensação. Legal? Não esqueça que você vai ter esse processo bem direitinho para a gente estudar. Tá vendo? Precisou de material? Fala comigo. Estou por aqui. Beijo, valeu, segue o canal, dá uma força aí. Tchau, pessoal. Obrigado, beijão.